digno de toda a honra, de toda a glória. Quero dar alguns avisos aqui, né, para que a gente possa entrar um pouquinho na palavra. Essa próxima terça-feira, queridos, a última terça-feira, quem esteve aqui viu que assim, foi algo poderoso que aconteceu aqui, né? Glória a Deus pela vida do nosso amigo Bruno, né? É muito necessário falar sobre o que foi falado aqui na última terça-feira, sobre acessibilidade, enfim, né? A cada dia que passa, esse é um assunto mais real no nosso cotidiano e que infelizmente tem deixado de ser falado principalmente dentro das igrejas. E glória a Deus pela vida do Bruno. Amém, Bruno? Deus é bom. Será que você pode aplaudir o Senhor pela vida do Bruno, querido? Glória a Deus. Né? O Bruno é uma inspiração para nós aqui, né, querido? O Bruno é uma inspiração para nós. Glória a Deus. Quem já viu o Bruno tocar teclado também sabe que Deus usa muito ele. Glória a Deus por isso. E nessa próxima terça-feira, nós vamos ter um culto voltado para a família mesmo. Então, assim, você, pastor, lá na minha família, quem tem alguém na sua família aqui que não conhece Jesus, querido? Vou levantar as duas mãos, se eu pudesse levantar até os pés aqui. Tem muita gente aí que não conhece Jesus, né? Então, por que Deus nos alcançou um dia? Deus nos alcançou para que, através da nossa vida, outros fossem alcançados. Amém, querido? E nada mais, né, nada melhor do que nós, eu estou falando por mim aqui, né, nada melhor do que eu, por exemplo. Eu era a ovelha negra da família. Tem alguém aqui que era a ovelha negra da família? Eu era, né? Era. E assim, as pessoas olham e falam assim, se esse conseguiu mudar, se Deus mudou a vida desse, pode mudar a minha vida também, não é verdade? Então é uma grande oportunidade que nós temos de quê, pastor? De convidar algum membro da nossa família para estar aqui na próxima terça-feira. Vai ser uma mensagem voltada para a família mesmo. Então, assim, esteja aqui, querido. Em nome de Jesus, traga alguém, convide alguém da sua casa, da sua família. Pastor, eu sou de fora, eu não tenho família aqui, né, de sangue. Traga algum amigo. Vai ser um momento poderosíssimo aqui. Nosso pastor vai estar ministrando uma palavra voltada para a sua família, para alcançar a sua família. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, querido? Eu creio nisso. Então, próxima terça-feira, você já tem um encontro marcado. E na próxima sexta-feira, querido, acontece algo poderoso, vai começar a acontecer algo poderoso aqui na nossa igreja. É algo que já acontece há 20 edições, né? Que é a nossa festa Jeca. Tem um vídeo aqui, né? Aquele chute que ele foi o Edu? Não, foi? Você vê o que a festa Jeca faz, querido. Então o Edu está jogando bola ali. Então assim, é um momento poderosíssimo, querido, da nossa festa. Né? Tem muitas coisas boas para você comer, amém, querido? Né? Olha só que interessante, que legal, né? Quem gosta de comer aqui, querido, é só eu. Todo mundo aqui gosta. Todo mundo aqui gosta de comer, né? Principalmente quando são coisas gostosas, né? Então, assim, você vai ter uma variedade de coisas aqui para você poder comer. Faz o seguinte, querido, pega um cartãozinho de cada barraca, né? Se você não der conta, abençoa a vida de alguém, mas, assim, vai ser top demais. O maior intuito dessa festa é, sim, a gente ter um momento para a gente poder saciar a nossa fome, né, querido? Mas o maior intuito dessa festa é o quê? É a comunhão dos irmãos, amém? Então, assim, nós queremos que toda a igreja esteja aqui, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo. Eu ainda vou conversar com o nosso pastor a possibilidade de a gente ter um culto só no domingo, para que todos possam vir para a festa no domingo à noite. Aí durante a semana você vai ter mais informações sobre isso. Mas esteja aqui, começa sexta-feira às 19 horas. Pastor, tem jogo do Brasil sexta-feira. Eu sei, querido, mas tem umas barracas aí que já estão falando que vão pôr televisão, pode ficar tranquilo, né? Não vai passar raiva sozinho, não. Hein? Pode ficar tranquilo, nós vamos estar juntos aí, né? Um dando força para o outro, entendeu? Pode ficar tranquilo em relação a isso, amém? Então, sexta-feira, sexta, sábado, domingo, é a nossa festa Jeca, amém, queridos? Glória a Deus pela 20ª edição aí da festa Jeca. Outra coisa, nós vamos ter nos próximos meses aí mais 2 super eventos aqui na nossa igreja. Primeiro, em agosto,
eu vou estar lançando a data aí durante a semana de mais um encontro com Deus que nós vamos ter. Amém, querido? Glória a Deus. Então, em agosto, encontro com Deus. E como sempre, as nossas atividades aqui são gratuitas. E por ser gratuitas, as vagas elas são limitadas e as vagas elas acabam muito rapidamente. Então, agora em agosto, encontro com Deus. E um outro aviso que eu quero dar para os irmãos é que em setembro nós vamos ter mais uma edição do Legendários aqui, né? Uma montanha aqui próxima. Queridos, quem foi sabe daquilo que eu estou falando, né, Mateus? Então, assim, é top demais, né? Então, você, pastor, eu estou aqui, eu queria ir. Você me procura depois, eu vou estar te enviando um link de um grupo, que é o grupo para os novos possíveis participantes dessa próxima montanha aí, que vai acontecer em setembro, no fim de setembro. Eu já vou te passar, porque também eu já quero te passar esse link para que você já garanta a sua vaga, porque são vagas limitadas. Ficaram cerca de 40 pessoas de fora dessa última montanha. Por quê, pastor? Porque tem uma quantidade específica de pessoas que podem subir também. Então, assim, eu estou falando por mim, querido, por experiência própria. Tem um irmãozão que estava com nós lá também. Foi top demais, não foi? Experiência inesquecível, inesquecível. Eu sei que a minha esposa ficou preocupada comigo, né, querido? O que meu marido está fazendo? Mas, assim, depois ela é testemunha disso. Eu voltei com outros pensamentos. Não que a gente precise ir em uma montanha, mas, assim, a gente faz uma reflexão, de fato, do porquê nós estamos nessa terra aqui. Então, assim, é algo muito diferente daquilo que falam. As pessoas falam muita coisa sem saber o que é. Então, nós precisamos ir. É o famoso preconceito, né, querido? As pessoas firmam um preconceito sem conhecer o que de fato é aquilo. E, assim, eu vivi dias poderosíssimos. Então, assim, eu quero te convidar e te desafiar. Você que é esposa aí, desafie o seu esposo a estar lá conosco. Vão ser momentos poderosos, nós vamos estar lá, eu e o pastor, nós vamos estar lá. Assim, eu queria te ver lá também, amém, querido? Então, você que sente o desejo, depois você me procura que eu vou te enviar um link já para você entrar nesse grupo aí, amém? Tem alguém que nos visita aqui? Pastor, é a primeira vez que eu estou... olha para trás. Aleluia. Eita glória, hein? Culto de mulheres. O céu capacita quem o propósito escolhe. Isso aí é para você que está aqui como homem, como mulher, e fala assim, eu não sou capaz. Eu não sei falar direito, eu era gago. Hoje eu falo até demais. De vez em quando dou uma rateada e é Deus falando assim, olha da onde você veio, né? Mas é o céu, querido, quem capacita. Fique em paz, né? Às vezes você fica assim, eu não sei falar direito, pode ficar tranquilo. Desde que você se coloca à disposição, Deus te capacita, é Ele que faz, é a graça dele que faz, é a graça dele em você. Olha que tema poderoso, o céu capacita quem o propósito escolhe. A ministra é a nossa amiga Tati. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Tati, querido? Glória a Deus. Aleluia. Tenho certeza que vai ser um tempo poderosíssimo. Sem ser nesse próximo sábado agora da Festa Jeca, no outro sábado. É isso mesmo, né? Glória a Deus por isso. Às 18 horas. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Tem alguém que nos visita? Pastor, é a primeira vez que eu estou aqui. Tem algum visitante aí? Não? Todo mundo de casa? Aleluia, né? Glória a Deus. Então eu quero chamar as crianças aqui, quero orar pelas crianças nessa manhã. Criançada linda e abençoada. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Criançada bacana aí, ó. Glória a Deus. Quem acha o seu filho mais bonito que o filho dos outros aqui, querido? Isso é legal, né? A gente acha o nosso filho mais bonito que o filho dos outros, né? Glória a Deus. Aleluia. Essa aqui, por exemplo, é a mais bonita que está aqui. Aleluia. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Muito obrigado. Obrigado pelos nossos filhos, pelas crianças dessa igreja. Nós vemos muitas pessoas dizerem que as crianças, que os nossos filhos, é a igreja de amanhã. Eu não creio nisso. Eu creio que já é a igreja de hoje. A igreja que está fundamentada agora numa verdade. Que eles possam caminhar nessa verdade. E nunca mais se desviar dela. Em nome de Jesus, guarde os nossos filhos, proteja de toda e qualquer influência do inferno, na autoridade do nome de Jesus. Quero te agradecer pelos professores da escola também, que têm dedicado tempo para poder ensinar os nossos filhos lá na sala, enquanto nós estamos aprendendo aqui embaixo. Muito obrigado.
Aleluia, aplaude o Senhor. Deus é bom. Glória a Deus. Eu quero te dar uma oportunidade nessa manhã. Pastor, você não vai pregar? Não vou. Então, que oportunidade o Senhor vai me dar nessa manhã? Ser um semeador no reino de Deus, querido. Nós acabamos de falar aqui agora sobre o encontro com Deus em agosto. Há 2 semanas atrás, aconteceu um encontro de casal. E quem foi no encontro de casal sabe que é algo gigantesco, né? Sabe o que acontece lá. E ninguém pagou nada. Foi totalmente gratuito. Então, assim, como é possível fazer isso, pastor? Através do seu dízimo e da sua oferta, querido. O nosso próximo encontro com Deus agora em agosto também é 0,800, ninguém paga nada para estar lá. E eu me arrisco a dizer que nós somos a única igreja que faz isso, que não cobra nada. Então, mas por que nós podemos fazer isso, pastor? Porque você é fiel no seu dízimo e na sua oferta, querido. Ah, pastor, já fui no encontro de casal, eu já fui no encontro com Deus. Eu sei, mas o seu dízimo e a sua oferta vai alcançar outros a irem. Ah, pastor, meu dinheiro chega lá na África, eu nunca vou lá, eu sei, mas vidas estão sendo alcançadas. Nesse exato momento tem crianças sendo alcançadas lá na África através do seu dízimo e da sua oferta, querido. Então, assim, por isso da importância da gente entender isso, né? Nós costumamos a dizer que na nossa igreja, isso é um slogan que nós usamos, que o dinheiro ele sai do nosso bolso, mas não sai da nossa vida, amém, querido? Então, assim, por que não sai da minha vida? Porque, querido, tudo aquilo que eu invisto no reino, pode ter certeza que vai voltar. Não que eu faça com esse intuito, mas isso é algo certeiro. Por quê? Porque a Bíblia me garante isso. E como a Bíblia me garante isso? Tudo aquilo que eu planto, eu colho. E você já viu Deus ficar devendo alguma coisa para alguém? Às vezes alguém compra algo de você que é empresário aqui, comerciante aqui, alguma coisa assim, às vezes alguém compra alguma coisa sua e fala assim, você que é prestador de serviço, alguém fala assim, dia tal eu te pago. E às vezes te enrola, né? 15 dias, 20 dias, um mês. Mas Deus não. Deus não fica devendo nada para ninguém. Até porque tudo que ele tinha que pagar, ele já pagou na cruz. Amém, querido? Amém. Então segura aí o seu dízimo e a sua oferta. Quero orar pela sua vida financeira nessa manhã. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Obrigado pelo seu cuidado com essa igreja, pelo seu cuidado para com as nossas vidas. Declaramos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, uma igreja que entende esse princípio, que entende que o dinheiro sai do bolso, mas não sai da vida, que entende que tudo aquilo que é colocado no gasofilaço, tudo aquilo que é semeado através do Pix, através das nossas contas, tudo volta para o reino, tudo volta para o reino, através de obras, através de encontros, através de missões, enfim, nós possamos ter essa consciência ser um semeador no reino de Deus. Aleluia, querido? Traga o seu dízimo e a sua oferta nessa manhã. Oi, mais um aviso somente para a gente poder entrar na palavra aqui. Olha só, nós temos um outro projeto aqui na igreja que é o projeto Semear. Amém, querido? Para a glória de Deus, todos os meses nós conseguimos atender muitas e muitas famílias com cestas básicas. Então você também pode ser mais um semeador nessa obra aí poderosa. Talvez, querido, o que está sobrando lá na sua casa é o que está faltando na mesa de alguém. Nós temos lá arroz lá que já está lá 2 meses na minha casa lá, né? Tem um feijão, tem um açúcar, tem um óleo, enfim. Talvez você está aqui e você pode doar 10 cestas básicas. Pode ter certeza, querido, que é um trabalho sério também. Então você pode ser um doador também do projeto Semear. Ah, pastor, eu não tenho alimento lá em casa, eu posso fazer essa doação também em dinheiro? Pode, tem um QR Code aqui. Lá atrás tem um carrinho de compras com um QR Code também. Esse dinheiro já vai direto para a conta do projeto Semear. Amém, queridos? Contamos com vocês aí? Glória a Deus. Amém. Então, nessa manhã tem algo aqui para acontecer. Eu quero chamar aqui o Apolo. Será que ele consegue vir sozinho? Bem, não, Leléu? Então, eu queria chamar o Apolo. O Leléu já está aqui. Quero chamar a Bia.
Quero chamar o Miguel também e os outros familiares para que possam estar aqui em cima. Pode vir toda a família. Deus é bom, né? Leléu é pai, querido. Vai que benção. Eita glória, hein? Ei, Jesus. Vem, querido? Nós vamos pregar uma mensagem hoje chamada Ele é o Deus que nos surpreende. Olha só. Então, assim, nós estamos vendo aqui um grande mover de Deus, não é verdade? Glória a Deus. Família linda. Paz, tudo bem? Eu quero só fazer aqui um comentário. Eu e a Rose, nós fomos pastores de jovens, aproximadamente 7 a 8 anos aqui na nossa igreja. Então, todos os anos nós fazíamos os nossos retiros de jovens, os nossos acampamentos de carnaval. E essa senhora aqui, ela sempre era uma das primeiras a pegar a ficha para estar lá. E quando ela ia, ela levava a família inteira, não é verdade? E nós nem sabíamos que era mãe de Leléu. Ficamos sabendo depois, né, Rose? Mas assim, glória a Deus pela vida da senhora, né? E a senhora pode ir nos próximos, pode continuar nessa mesma pegada aí. Tá ok? Glória a Deus. Olha só, nós estamos aqui hoje para poder apresentar o Apolo e também o Miguel, não é verdade? Pastor, vocês não batizam crianças? Não, querido. Nós não batizamos crianças. Por quê? Porque, biblicamente falando, o batismo é um batismo de consciência de pecado. Aquele que tem consciência do que é o pecado, se arrepende, então ele passa pelas águas. Jesus nos deu esse exemplo. E o que nós fazemos com os nossos filhos então, pastor? Se você vai em Lucas capítulo 2, a Bíblia vai relatar que José e Maria, os pais, humanamente falando de Jesus, pegam Jesus, levam Jesus até o templo e apresentam Jesus a Deus. Jesus precisava ser apresentado a Deus, querido? Ele era o próprio Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia, ela nos dá exemplos. E é isso que nós fazemos com os nossos filhos. E a cada dia que passa, eu estava comentando com a Rosa lá em casa por esses dias, nós somos de outra geração. Uma geração que brincava na rua, não é, querido? Brincava de bete na rua, você brincou também? De pique-esconde na rua. E os nossos pais tinham que ficar gritando para a gente vir para dentro de casa. Hoje a gente tem que ficar gritando para os filhos ir para a rua. Nós somos uma outra geração. Né? E qual que é a geração de hoje? É a geração do celular na mão. É a geração da tecnologia. E como hoje eu tiro o celular da mão da minha filha? Ela vai se sentir, deslocada. É uma outra geração, é uma outra época. E, infelizmente, o acesso a coisas ruins está muito mais fácil, né? Então é por isso que nós temos que apresentar, sim, os nossos filhos, consagrar a nossa casa, a nossa família. E é isso que nós vamos estar fazendo agora, tanto com o Miguel quanto com o Apolo. Amém? Família linda, né? Eu queria te convidar a ficar de pé, para você estender as suas mãos para cá. Glória a Deus. Se vocês puderem se ajoelhar, tá? Tá podendo, Léo? Tá? Tá bom. Pode ficar à vontade, toda a família. Da casa. Senhor Jesus, você fica medo, pastor. O pastor é feio, mas não morde, não, tá? Precioso, que é a família. Te agradecemos por essa família linda, abençoada. Te agradecemos também por essa outra família que se formou. Muito obrigado. Obrigado pela vida da Bia, obrigado pela vida do Leléu. Casal bênção aqui nessa igreja, serve nessa igreja. Muito obrigado. Em especial nessa manhã, nós queremos te apresentar a vida do Miguel. Muito obrigado por essa criança. Queremos te apresentar também agora a vida do Apolo. Muito obrigado, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, nós cremos que essas crianças, elas estão nas suas mãos. Apresentamos ela ao Senhor, crendo que o Senhor é o Deus da vida delas. Por onde essas crianças passarem, Pai, elas irão exalar o bom perfume do Senhor. Por onde essas crianças passarem, as pessoas olharão para elas e falarão assim: tem algo diferente dessas crianças. Crianças guardadas por Deus. Na autoridade do nome de Jesus,
cancelo toda estratégia maligna contra a vida dos Quero estender essa oração a todos os familiares. Obrigado por cada um membro dessa família. Obrigado, Jesus. Declaramos uma família abençoada pela obra consumada da cruz. Aplauda o Senhor por essa família linda. Obrigado. Pode se sentar. Você que está com a sua Bíblia aí. Quem está com a Bíblia de papel aí, querido? Aleluia. Abra ela aí em Romanos capítulo 5, versículo de número 5. Romanos capítulo 5, versículo de número 5. Olha o que é que Paulo fala aqui. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém, queridos? Feche seus olhos por um instante. Quero orar por essa palavra. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós lemos a sua palavra nessa manhã. Traga para nós, Deus, a revelação dela. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que foi falado. Sinta-se à vontade. Em nome de Jesus. Olha só, nós temos um tempo onde muitos falam que é a geração mais ansiosa que já existiu no planeta, não é verdade? E o que é ansiedade? Ansiedade é o excesso de futuro. A pessoa que está vivendo hoje, mas ela não consegue tirar a cabeça do amanhã. E pelo fato dela não conseguir desvencilhar daquilo que vai acontecer, ela cria um monte de expectativa no coração dela. E na maioria das vezes, a expectativa que essa pessoa cria do amanhã não é uma expectativa. Porque ela começa a fazer. Você conhece alguém assim que cria um monte de coisas na mente dela? E na maioria das vezes, aquilo que ela cria na mente dela são coisas que podem dar errado. Né? Nós vivemos isso, nós somos essa geração. Né? Dias marcados por frustrações. Essa é a realidade. Né? Todos nós, querido, enfrentamos desafios. Olhamos para a nossa vida, olhamos para sonhos, para anseios, e vemos esses sonhos, esses anseios que nós temos tão distantes. Muitas vezes é até impossível de acontecer. Às vezes você está aqui, você tem um sonho de casar, mas você vê esse sonho tão longe, tão distante. Às vezes você está aqui, você tem um sonho de conquistar a sua casa própria, mas você vê esse sonho distante. Às vezes você está sentado aí e tem até um chamado ministerial para a sua vida. Deus já falou contigo, já usou pessoas para falar contigo, mas você vê esse sonho. Então, porque a expectativa que você tem não é uma expectativa boa, é uma expectativa ruim, querido. Pesquisas, elas chegam a mostrar que metade das pessoas do mundo são pessimistas. Elas preferem analisar a vida com uma ótica pessimista. Sabia disso, querido? Muita gente vive uma expectativa do mal que pode acontecer. Quer ver uma coisa? Vou trazer para um outro campo aqui.
Nós somos brasileiros. Somos brasileiros. Tenho um pezinho lá na Itália, mas eu sou brasileiro. Né? Qual que é a expectativa que nós temos? O Brasil vai ser campeão, mas a maioria das pessoas que você conversa, não vai passar nem na primeira fase. É assim. Porque nós criamos uma expectativa. Muita gente cria uma expectativa ruim. É isso, querido. O ser humano, ele é assim. O ser humano, ele precisa inverter essas coisas na mente dele. Deixar de ter uma expectativa do mal para ter uma expectativa do bem. Ah, pastor, mas as circunstâncias que estão ao meu redor, elas ditam para que a minha expectativa seja ruim. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. O que é melhor? Eu viver numa expectativa de que algo bom vai acontecer ou uma expectativa de que algo ruim vai acontecer? Claro que é viver numa expectativa de que algo bom possa acontecer. E quando nós sabemos o Deus que nós servimos, a nossa expectativa tem que ser sempre uma expectativa boa. O problema todo é que muita gente não tem essa expectativa de que coisas boas vão acontecer porque não conhecem de fato o Deus que servem. Está dando para você entender? E pelo fato de não conhecer o Deus que serve, de não conhecer a natureza e o caráter de Deus, ele acaba vivendo uma expectativa de coisas ruins, em vez de viver uma expectativa de coisas boas. Deus tem algo bom para nós, amém? Paulo falou assim, escrevendo aos Coríntios: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem sequer subiu ao coração do homem. Preparado para aqueles que... Ou seja, Paulo está falando assim: cria uma expectativa espetacular de que Deus vai te surpreender em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos entender isso, querido. E nem sempre é fácil, mas nós precisamos entender isso. Agora, a gente poder entender, existem dois motivos centrais na palavra de Deus que sustentam a esperança e a expectativa do bem. E são duas certezas que precisam ser inabaláveis na nossa vida. Primeiro, que Deus é bom. Você precisa compreender. E segundo, que Deus me ama. Se você não compreender isso, a sua expectativa vai ser uma expectativa ruim. A gente vê muitos casos de relacionamentos que talvez maridos e também esposas, já dos dois lados, não confiam um no outro. E a cada uma hora tá ligando, todo mundo liga de chamada de vídeo para saber onde que tá. Não atende não para ver. Por que isso muitas vezes acontece? Primeiro, que ela não crê que Deus é bom. Ela não crê que Deus a ama ao ponto de não deixar ninguém enganado. Dá para você compreender aqui? Quando você ama uma pessoa e você se sente amado por ela, você confia. Você descansa. Você relaxa. Não que não tenha que ver um ciúminho, né? Aquele ciúminho até assim, determinado ponto. Eu amo quando a minha esposa pergunta: onde você está? Está demorando. Sumiu hoje. Me ama. Ela me ama. Né, querido? A verdadeira esperança cristã não é um otimismo vazio. Quando essas duas verdades aqui que eu disse, que Deus é bom e que Ele me ama, governam o meu coração, nasce uma esperança, como o apóstolo Paulo falou aqui, que não nos decepciona. Mas para essa esperança não te decepcionar, você tem que ter como raiz na sua vida o quanto Deus é bom e o quanto Ele te ama. E é sobre isso que eu quero falar. Para que eu crie uma expectativa boa no meu coração de que coisas boas irão acontecer e de que Deus vai sempre me surpreender, eu preciso compreender isso primeiro, querido. Isso é o básico da fé cristã. O quanto Deus é bom. A esperança, ela começa quando eu entendo quem Deus é e não apenas o que Ele faz. Porque saber que Deus faz milagres, eu sei. Isso eu sei. Mas eu não quero apenas saber que Deus faz milagres, eu quero conhecer o caráter de Deus. Eu
quero criar um relacionamento com Deus ao ponto de compreender que Ele é bom e de que Ele apenas não faz milagres, mas que Ele é bom. Paulo, querido, é um texto que eu amo e eu cito ele sempre aqui. Paulo, quando escreve aos Filipenses, estava preso no capítulo 4, preso dali, ele ia sair para ser morto, não era uma prisão comum, era uma masmorra, ou ele saía dali para ser morto, ou ele pegava uma doença lá dentro e morria com aquela doença, com um lugar insalubre. Paulo escreve aos Filipenses e fala assim: eu aprendi a lidar em toda e qualquer situação, aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sabia que o Deus que ele servia, o caráter de Deus não estava fundamentado naquilo que Deus fazia, mas naquilo que Deus era. Ele sabia que Deus era bom e Deus estava com ele. Imagina só, querido, a carta aos Filipenses era uma carta conhecida como carta da alegria. Aí você imagina, a carta da alegria, você preso dali, você sabendo que ia sair para morrer. Mas Paulo tinha uma consciência de que se Deus fizesse, ele era Deus, mas se ele não fizesse, ele também era Deus. Porque isso não baseava no quanto Deus era bom. Amém, queridos? Então, assim, eu preciso basear a minha vida nisso, no quem Deus é e não naquilo que Deus faz. Porque vão ter muitas coisas que nós vamos pedir para Deus e Deus não vai fazer. Você já orou por algo que Deus ainda não te deu? Você já orou por uma enfermidade por alguém e essa pessoa não foi curada? Eu tive exemplo disso, querido. Há 2 anos atrás, a minha mãe ela estava no hospital, estava no CTI, e eu orei como nunca. Eu tive uma fé que acho que eu nunca tive na minha vida. Mas não foi da vontade de Deus que ela ficasse. E Deus deixou de ser bom por conta disso? Deus deixou de ser o Deus da minha vida por conta disso? Eu deixei de exaltar e glorificar o nome de Deus por conta disso? Não, porque Deus é bom, não é baseado naquilo que Ele faz, mas é baseado naquilo que Ele é. E ponto. Eu preciso entender essa verdade. Porque se eu não entender essa verdade, eu crio expectativas ruins daquilo que está por vir, e não expectativa boa daquilo que está por vir. Vocês me compreendem, querido? Olha o que diz Salmo de número 34. Verso de número 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Ele é bom. Ele está te sustentando, Ele está cuidando de você. Ele não desistiu de você. Olha como... Você tinha tudo para dar errado, querido. Eu tinha tudo para dar errado. Eu estava ouvindo aqui, eu até comentei com o Bruno terça-feira, falou assim, parece que o pastor Dudu nasceu pastor. Não nasci, foi muito louco. Eu não é, Vanderlei? Quem me conhece aí sabe. Então eu tinha tudo para dar errado, assim como você, tá? Você também não era muito fogo se cheira, não. Mas assim, nós tínhamos tudo para dar errado, mas Deus foi tão bom na sua infinita misericórdia, infinito amor, que falou assim, é esse que eu vou resgatar. Isso não é bondade, se isso não for bondade de Deus, é o quê, querido? Isso é bondade de Deus na nossa vida, mas eu preciso provar dessa bondade. Vejam e provem que o Senhor, eu não preciso só ver, eu preciso provar. Imagina aquele pudim de leite condensado. Derramando assim. Você vê. Você pode até o óculos para ver. Mas o melhor de tudo é o quê? Provar o pudim. O pudim ali na mesa. E você não provando dele, não sentindo ele, é a mesma coisa que nada. Tem muita gente que, né? Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus faz. Então prova disso. Experimenta disso. Mergulha nisso. Prova de fato. Olha um outro texto. Salmo de número 100. Verso de número 5. Pois o Senhor é bom. E o seu amor leal dura para quanto tempo? Para sempre. Você faz parte do caráter dele ser bom. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Alcançou as suas gerações passadas, alcançou você agora e vai alcançar as gerações futuras. Então, qual que é a expectativa que eu tenho que ter desse Deus? Que é um Deus bom, querido.
Essa é a expectativa, a minha fé tem que estar fundamentada nisso. Deus, ele não se torna bom. Deus, ele é bom. A bondade de Deus não depende das circunstâncias. Se Deus é bom, então os planos dele são bons para mim. Amém, querido? Se Deus é bom, os caminhos dele para mim são bons. Se Deus é bom, as respostas deles são boas para mim, mesmo que aos meus olhos não sejam, porque assim, não também faz parte da vontade de Deus e da bondade de Deus. Eu amo minha filha. Querido, Deus me deu assim, uma filha que eu amo, e eu sei que ela também me ama. Isso causa até um pouquinho de intriga lá em casa. Causa não, tô brincando. Mas assim, quem é pai de menina aqui, sabe, não é verdade? Quem é pai de menino que sabe. As filhas amam estar conosco. Glória a Deus por isso. Mas não é tudo que a minha filha pede que eu falo sim, não. Eu corrijo muito. Por quê? Eu deixei de ser um pai bom? Não. Mas eu sou um pai que quer o melhor para ela. Então, o não de Deus na nossa vida não vai deixar que Deus se torne um Deus mau. Deus vai continuar sendo um Deus bom. O grande problema é que nós não estamos preparados muitas vezes para ouvir um não da parte de Deus. E esse é um grande problema também. Então, assim, os planos dele é bom, mesmo que a gente não venha entender. Mesmo que a gente não venha entender. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender, para que eu tenha uma expectativa boa da parte de Deus, é que Deus é bom. E a segunda coisa que eu preciso compreender, pastor, para que eu tenha uma expectativa boa a respeito de Deus, que Deus me ama. Se você compreender essas duas coisas, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã que está aqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Não basta saber que Deus é bom. É preciso saber que essa bondade é direcionada à minha vida, à minha pessoa. É preciso saber isso. Olha o que diz João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma tal maneira, não especifica aqui qual é essa maneira, mas nós podemos entender que essa tal maneira é uma maneira muito grande, uma maneira, né, que nós com as nossas palavras nós não conseguimos o quê? Expressar. Eu preciso entender isso. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Olha o que Paulo fala para nós aqui. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Isso aqui talvez exemplifica a maior demonstração de amor da parte de Deus. Deus morreu por mim quando eu ainda era o quê? Um pecador. Para você poder entender, Deus morreu por mim, Jesus morreu por mim quando eu não estava valendo nada. Deus morreu por mim, Jesus morreu por mim quando eu estava encharcado na lama do pecado. E mesmo assim ele olhou e falou assim: você merece que eu dê a vida por você. Você quer maior demonstração de amor do que essa? Deus não esperou eu me converter, Deus não esperou eu deixar pecados, Deus não esperou eu me tornar uma pessoa melhor para Ele começar a me amar. Está dando para você poder entender? Ele me amou quando eu não prestava. Ele me amou quando eu não valia nada. Amar, querido, quando as pessoas estão boas, estão bem, é uma coisa. Amar quando as pessoas te fazem raiva, quando falam mal de você, quando falam isso, aí é outro papo. Aí é outra história. Olha a demonstração de amor de Deus por mim e por você. Morreu em meu lugar, apesar de eu ser pecador. Morreu em meu lugar, apesar de eu não querer nada.
Efésios capítulo de número 2, perdão. Efésios 2, versículo de número 4. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia. Talvez você ainda não entendeu o que significa a palavra misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardia, miséria do coração. Então, quando você fala com Deus assim, Deus tenha misericórdia de mim, você está falando com Deus assim, Deus, olha para a minha miséria com o olhar do seu coração. Lindo isso, né? Lindo isso demais. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor, não está falando de um amor qualquer, é de um grande amor com que nos amou. Versículo 5. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Mais uma vez ratificou aqui que Ele me amou quando eu estava encharcado no pecado. Ele me amou quando eu nem era salvo, quando eu nem era filho ainda, porque eu só me torno filho quando eu recebo Ele como pai. Então eu nem era filho ainda e Ele já me amava com um amor tão grande. A minha fé precisa estar fundamentada nesse amor também. Preciso compreender o quanto Deus me ama, para que seja criada a expectativa de coisas boas. 1 João, capítulo 4, estou encerrando, versículo 9. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 10. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Não é o quanto você ama a Deus, é o quanto você entende que é amado por Ele. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Quando o apóstolo João, inspirado pelo Espírito, começa a escrever a carta às igrejas, no capítulo 2 de Apocalipse, ele escreve a carta à igreja de Éfeso. E ele fala assim com a igreja de Éfeso, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 4, ele fala assim, tenho contra vós que abandonastes o primeiro amor. Quem aqui já virou e fala assim, eu preciso voltar ao primeiro amor? Pode levantar sua mão, sem medo. Eu preciso voltar ao primeiro amor. E eu me arrisco a dizer para você aqui, sem medo de errar, que você não precisava voltar ao primeiro amor. Você precisava entender o que era o primeiro amor. Quando, em Apocalipse capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim, tenho contra vós que abandonastes o primeiro amor, era como se o Espírito Santo, através do apóstolo João, estivesse falando assim para aquela igreja, vocês fazem tudo que uma igreja deveria fazer, vocês pregam a verdade, vocês combatem os falsos mestres, só que vocês esqueceram o principal, o quanto vocês são amados por mim. E quando você esquece o quanto você é amado por Deus, as suas expectativas são de coisas ruins, querido. Nós precisamos entender o quanto nós somos amados por Deus. O quanto nós somos amados por Deus. E Deus, Ele não só fala que nos ama, Deus, Ele demonstrou esse amor através de ações. O amor de Deus, Ele não é baseado no meu desempenho. O quanto eu sou bom é o quanto de nível de amor que Ele tem por mim. Não, querido. Ele me amou quando eu ainda era pecador. Então não tem nada a ver com desempenho. Tem a ver com graça. Tem a ver com graça. O amor de Deus, ele é decidido, ele é constante e ele é sacrificial. Deixa eu te dizer algo, não há nada que você faça de bom que faça Deus te amar mais e não há nada que você faça de ruim que faça Deus te amar menos. Ele te ama. Ele te ama porque Ele é amor. Faz assim. Agora faz assim. Só para você acordar isso aí, tá, querido? A cruz é a maior prova desse amor, querido. Maior prova. Deus, Ele não apenas disse que ama, Ele demonstra. Tem muita gente que fala que ama, né? Eu te amo. Não, eu quero é que prova que me ama. Você
Minha esposa fala comigo assim hoje, num domingo, eu te amo, meu marido. Então prova, faz um nhoque. Prova que me ama mesmo, então faz um churrasco. Tô brincando. Hein? Quando eu tenho a consciência desse amor, querido, o medo, ele vai perder força. A Bíblia mesmo diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o quê? Todo o medo. Então eu não tenho expectativas ruins, porque eu estou firmado nesse amor, então eu não tenho medo de um amanhã. Tá dando para você entender? Querido, tem crente que entendeu a palavra da graça, que já ouviu falar desse amor, do perdão, ainda tem medo de ir para o inferno. Eu não preciso ter esse medo, não. Eu preciso ter a certeza de que eu sou salvo. De que o amor dele me alcançou. Eu preciso ter essa certeza. E qual que é o resultado disso? Volta lá no capítulo 5 para mim, versículo 5 de Romanos. Então eu preciso estar fundamentado de que Deus é bom, compreender que Deus é bom e compreender que Deus me ama. O resultado disso é uma esperança que não me decepciona. Essa esperança de coisas boas, porque agora eu sei que Deus é bom. Você sabe que Deus é bom? Agora eu sei que Deus me ama. Então qual que é a minha expectativa do dia de amanhã, pastor? Ela não frustra, ela não engana e ela não decepciona, porque eu estou fundamentado nessa verdade. Por mais que eu tenha um dia ruim amanhã, mas eu estou fundamentado numa verdade. Por quê, pastor? Porque eu bem sei os pensamentos que Deus tem a meu respeito. Lá em Jeremias 29, versículo 11, fala sobre isso. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Dá para colocar para mim, Kiara? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Já estou encerrando, querido. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos ou os pensamentos que tenho para você. Querido, se Deus falou isso, você descansa. Deus não é bom? Deus não é amor? Então qual que é o plano que Ele tem para você? Qual que é o pensamento que Ele tem a seu respeito? Declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Queridos, contexto de Jeremias, contexto de velha aliança, contexto de Deus fora, contexto não de uma graça revelada e liberada que nós vivemos hoje. Se Jeremias, nesse contexto, ele fala isso, imagina nós hoje. É questão de compreensão dessa verdade, querido. Para que a nossa vida, ela mude. Ah, pastor, mas a minha mente... O próprio Jeremias, escrevendo Lamentações, capítulo 3, ele fala assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então precisa mudar essa mente, a forma de você pensar. Agora eu estou fundamentado numa outra verdade, o quanto Deus é bom e o quanto Ele me ama. Então os meus pensamentos, eles têm que mudar também. O meu carro, ele está rodando. Estou lá 3 meses, sem estragar nada no carro. O carro estraga, Deus não me ama. Querido, não sei se acontece só contigo, mas o gás só acaba às 11 horas da noite. Eu não sei o que tem nos botijões de gás de casa. Isso é mistério. Só acaba ou no domingo, ou de noite. Aquele mês que você está mais apertado de dinheiro é que aparece mais conta para pagar. É por isso que você tem que estar fundamentado no quanto Deus é bom e no quanto Ele te ama. Porque senão você acaba falando assim, Deus não me ama tanto. Você que trabalha por conta aqui, tem mês que você é bomba de serviço, né? Mas tem mês que não, Tem mês que não. Querido, deixa Deus te surpreender, amém? Deixa Deus te surpreender. Quando eu vivo nessa verdade, que Deus é bom, de que Deus me ama, eu não vivo mais na defensiva. Não. Eu paro de esperar o pior e começo a esperar que Deus me surpreenda cada dia com coisas boas. Porque é assim que Ele faz.
Encerro aqui, Efésios capítulo 3, versículo 20. O pessoal do louvor já pode vir, por favor. Aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Querido, isso é muito poderoso. Ele faz infinitamente mais daquilo que eu possa pensar, daquilo que eu possa pedir. Esse é o Deus que nos surpreende, ué. Se esse não é um Deus que nos surpreende, eu não sei que Deus que é esse, ué. Olha só. Quer ver uma coisa? Abraão e Sara. Quando já não havia esperança, quem que nasce? Isaac. A mulher sunamita não esperava mais ter um filho. Deus surpreende ela. José